de mau grado. Que ouviu a palavra de Deus que de coração mau, meu, de mau agrado. E todos aqueles que ouvem de mau agrado não conseguem enxergar a luz da Bíblia. Sabia disso? Todos aqueles que ouvem de mau agrado, eles fecharam o coração para não querer o reino de Deus. E também serão responsáveis pelos seus próprios erros. É muito forte isso, né, meus irmãos? Muitos fariseus não sabiam que era Jesus. E tem outros que sabiam que era Jesus, mas preferiam a glória, né? A glória para si próprio. Preferiu as suas famas, suas mídias, mas rejeitaram o amor, a misericórdia e o perdão. Nunca rejeite a misericórdia. Deus está dando misericórdia todos os dias. Aleluia, porque naquele grande dia não haverá desculpa. Ah, eu não ouvi o evangelho. Ouviu sim, mas tu fechou o coração. Ah, não ouvi o evangelho. Ouviu sim, até no seu aplicativo, mas você não quis ouvir. Naquele dia não terá desculpa para isso. Está entendendo como as coisas? Até aqueles que fecharam as portas para a palavra de Deus não entrar nos países também serão responsáveis. Que coisa! Está entendendo? Não haverá ninguém inocente diante de Deus no dia do juízo. Glórias a Deus. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Não haverá. Não haverá, por isso que haverá um dia que ele vai ser juiz. Aleluia, porque ele está dando oportunidade a todos. Se alguém te machucou, escute, aprenda, cresça, faça a diferença, seja exemplo, seja a boca de ganhando meu espaço. Hoje eu sou não por meu mérito, foi Cristo que me colocou. Aleluia! Glórias a Deus. Tá entendendo, meus irmãos? Como são as coisas? Tem pessoas que julgam você pela tua aparência. Tá entendendo? Não, ele não é capacitado. Entendendo. Ele não pode. Ele não pode. Mas escute, quando Deus levanta alguém, meu irmão, ainda que as pessoas não queiram aquilo, mas foi Deus que ungiu. Tá entendendo? Foi Deus que ungiu. Olha, Moisés, ele matou um homem, matou? Ele matou um egípcio, matou? Com a sua força. Ele queria salvar o povo de Israel, mas foi salvar com o quê? Com a sua força. E ele passou 40 anos lá no deserto. Mas ninguém ocupou o lugar de Moisés. Tá entendendo? Mesmo Moisés errando, ninguém ocupou o lugar dele, porque Deus o chamou para ser profeta. Aleluia! Ninguém vai ocupar o teu lugar, não, irmão. Se Deus te chamou, faça a obra naquilo que Deus te chamou. Se for para louvar, louve. Se for para ministrar, ministre. Se for para ser um diácono, seja um diácono, mas seja verdadeiro. Quando Deus Glória a chama Deus. alguém, ninguém consegue parar a obra de Deus. Muitos vão querer matar a tua fé, muitos vão querer te acusar, mas Deus, ele é a nossa defesa. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Deus Amém. é a nossa defesa. Amém, irmão Fro? Deus te abençoe, irmã. Deus é contigo, né? Só Amém, confiar no pastor. Senhor. Amém? Graça e paz a Amém. Eu todos. posso fazer uma perguntinha só? Tem quanto pastor aqui na sala? Podia me informar? Três. Eu acho que Três, não. Cadê o pastor Jurandir? Desceu, foi. esse estava aí, né? O que orou, né? O pastor Jurandir saiu. Nesse caso, o pastor Paulo e o pastor Florentino. Pretinho, eu não sei se é pastor. É, estão ali. O pastor aqui estava da oração. Ele está falando que as pessoas, que também, né? Muita gente já passou por isso. Felizmente, nós somos falhos. Eu concordo que pastor, ninguém é santo. Nós estamos cada dia procurando a santidade.
né? verdade. Tentando se santificar. Mas quando que Deus fala, quando o Senhor fala, ele escolhe pessoa ou ele fala assim, é você? Tipo assim, vamos falar assim, teologia, vamos falar na teologia. Pastores, tem muitos pastores que têm teologia, ok? Quando você está falando ali, o Senhor vai através de você e manda falar, e manda fazer uma revelação para várias pessoas. E aí você é barrada. Aí um pastor pega e fala, opa, parou por aqui. Parou por aqui, não fala mais nada. Ok. Aí depois vira e fala assim, você não pode falar porque você nem teologia você fez. Quem é o maior teólogo do mundo? É o Espírito Santo de Deus, ok? E aí você desce do lugar e fala assim, Senhor, me confirma se eu estou falando da carne ou se eu estou falando do Espírito. Tá? E quando você desce num lugar que você nunca viu ninguém, que você não sabe quem é, pastores, e a irmã vem até você e fala assim, o Senhor mandou te dizer, tudo que você revelou nesse lugar para as pessoas é verdade. E pessoas duvidaram da sua revelação. Aí você fica como? Você foi interrompida, porque você tinha que falar com mais uma pessoa, revelar mais uma coisa, e você foi interrompida. Aí eu quero te perguntar para os pastores que estão aqui. Quem é o maior teólogo do mundo? É o que vocês há muito estudo ou é o que o Espírito Santo revela para cada um de nós? Só isso que eu quero, aí vocês vão entender por que eu estou magoada até agora. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e no lugar que Ele quer. Nessa noite o Espírito Santo de Deus ele foi bem claro para mim, para você, para os demais irmãos que estão aqui. Cada um de nós somos profetas de Deus para a sua vida. Certo? Agora, eu vou prestar conta a Deus por aquilo que eu fizer contra você nesta noite. Sem sombra de dúvida. Entendeu? O maior teólogo da face da terra chama-se Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Ele é o maior teólogo, sem sombra de dúvida. E é inquestionável o que nós estamos falando nesta noite. Certo? Portanto, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Se ele te interrompeu, por você estar falando em línguas e trazer a tradução, tá certo? Do falar em línguas. Ele te interrompeu, dizendo que não era da parte de Deus, vai ser um problema dele com Deus. Você deixou de abençoar a igreja dele, o qual Deus determinou que você falasse. Então, é ele que vai pagar o preço. Eu sei que não é muito, muito dolorido, eu sei que é muito chato, eu sei que é constrangedor isso acontecer, mas, infelizmente, naquele lugar, pode ficar certo disso, que tinha pessoas que tinham dom de discernimento e sabia plenamente que era Deus puro na sua vida. Se alguém lá fora testificou isso para você, na igreja lá, também pessoas foram alertadas pelo Espírito Santo de Deus, certo? E que você realmente seria profeta para aquela noite, para aquele momento. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque quanto mais você se preocupar com essa atitude dessa pessoa, tá certo? Você está se martirizando e deixando de ser usada para outras pessoas por conta de uma situação passada. O conselho que eu te dou, em nome de Jesus, é que você volte lá na igreja dele, para sair essa raiz de amargura do teu coração. Você volte lá na igreja no qual você foi decepcionada. Peça perdão a quem te decepcionou.
peça a bênção dele. Faça como o pastor Jurandir falou. Experiente, homem altamente experiente. Peça uma carta de recomendação. E parta para uma outra igreja com a sua cabeça erguida, em nome de Jesus. Você é uma profetisa de Deus, você é uma mulher de Deus, Deus quer te usar, vai continuar te usando nessa live, em qualquer outra live que você for. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus para a tua vida não podem ser frustrados. Oh, aleluia! Glória a Deus. O propósito de Deus da minha vida não foi frustrado. O propósito de Deus na vida do pastor Jurandir não foi frustrado. O propósito de Deus na vida do apologético também não foi frustrado. Quando Deus tem negócio, pode chover canivete. As coisas acontecem porque Ele permite. Louvado seja o nome de Jesus. É esse o conselho que eu te dou. Volta lá. Pede perdão. Sai debaixo da bênção. Pede a bênção dele. Peça uma carta de recomendação. Vá para uma igreja onde você vai se sentir bem. Chegue lá e fique lá no último banco. Foi isso que eu fiz. Chegue lá e fique no último banco, olhando, assistindo e vendo se era realmente aquele lugar onde eu deveria estar. Graças a Deus que Deus pontuou na minha vida e eu fiquei lá no lugar que eu fui pela primeira vez, tá certo? Assim que saí da outra igreja, Deus me abençoou. Foi nessa igreja que eu fui ordenado pastor, foi nessa igreja onde eles me consideravam como seminarista, como homem que estava se preparando para o seminário, para o ministério. Foi nessa igreja onde eu recebi a ordenação de Deus para o ministério. Foi a minha liderança. Louvado seja o nome de Jesus. Então faz o mesmo, querido. Faz o mesmo. Amém. Esse é o conselho que eu te dou. Eu acho que os demais colegas não dariam outro conselho a não ser esse também, porque é o certo e é o melhor para o reino de Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Abençoe todos nós.